paz. Eu vou ficar bem aqui, tá bom? Para não atrapalhar a tua gravação. Vamos de novo. Boa noite, gente. Graça e paz. Pastor Manassés, vem cá, querido, por favor. Pastor Manassés vai orar pela gente. É um queridaço. E a gente fecha seus olhos mais uma vez. Ó Deus, neste momento nós te louvamos, porque bem sabemos que a tua verdade está neste lugar. Nós queremos, ó Deus, te louvar e expressar a nossa gratidão, porque compreendemos, Senhor, o teu poder, compreendemos, Senhor, as tuas misericórdias. Bem sabemos, Senhor, que tu és um Deus que age em todo tempo, e a tua palavra nos diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as tuas misericórdias se estendem de geração a geração. Nós te louvamos, Senhor, porque neste momento a tua palavra vai nos falar. E esta palavra, quando fala, ela liberta. Porque a tua palavra nos diz, Senhor, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ó Deus, é nesta esperança, é nessa expectativa de vitória, que nós estamos aqui com os nossos corações abertos para sermos operados pelo Espírito Santo de Deus. Que o teu Espírito, Senhor, possa ministrar na vida do teu servo, possa usar os seus lábios para impactar as nossas vidas, para nos dar esperança, para nos dar, Senhor, a vitória que nós tanto almejamos. Pelo amor de Cristo Jesus, é que confiamos que nesta noite será uma noite de poder em nossas vidas. Nós já estamos sentindo isso, Senhor. Nós já estamos experimentando isso a cada momento que chegamos a este santuário. Porque nós saímos de casa para adorar ao Filho Jesus Cristo, que é o único que nos dá o caminho da vitória. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Esse ano, nós vamos começar o ano, trilho da igreja, em cima da palavra santidade. Vamos trabalhar muito isso. E nós escolhemos, depois de orar por algum tempo, trabalhar antes disso, um tema que, dentro das igrejas cristãs evangélicas, existe muito preconceito. Existe muita resistência. Algumas igrejas cristãs de corte evangélico entendem que o crente, que o homem de Deus, não pode passar por períodos de depressão, não pode viver momentos de tristeza profunda. Isso não é verdade. A Bíblia está recheada de vidas de homens de Deus, de Jesus. Orando no Getsemane, ele diz: a minha alma está profundamente angustiada até a morte. Nós preparamos um material que vai impactar a sua vida. Você que vem na Igreja Batista Alameda, você que nos ouve pela internet, você que nos vê pelos canais das redes sociais, e nós dividimos esse trabalho em 5 partes, começando desde as raízes da depressão até tocar naquilo que é mais forte, que é a síndrome do pânico. Você sabe que essa palavra pânico, a síndrome, é um conjunto de sintomas que denunciam uma enfermidade. E pânico vem de uma palavra de um demônio da mitologia grega, Pan, que é um ser que é a mistura de cabra com homem, que tem o seu prazer é aterrorizar o homem. Daí vem a síndrome do pânico. Então, para que a gente alcance isso, nós vamos assim, seguir assim uma linha assim, um roteiro assim muito linear, do mais simples para o mais complexo. Pastor, mas eu não sofro com isso. Você não sofre. Mas 20% da população mundial, isso é dado da Organização Mundial de Saúde, 20%
1% da população mundial sofre com depressão. Até 2020, esse número ele cresce 1% ao ano. E até 2020, ela vai se tornar a doença que mais vai atingir gente no planeta. Vai tomar conta. E isso, gente, o que acontece? Quando a gente fala de uma doença que atinge a mente, a gente tem logo preconceito. Fulano é doente mental. Fulano tem um problema mental. Então você sabe, quando você está com dor de dente, o que você faz? Você vai no dentista, procura um dentista, ele vai te dar um remédio, vai tratar teu dente, teu canal, a tua panela, né, doutor? Tira, tapa o teu buraco, obtura o bicho, arranca fora o que está ruim, restaura, implanta um novo, não é isso? Ou você só ora? Estou com dor de dente, vou orar, pastor, é isso? Vou tomar o chazinho da vovó, é isso, gente? Você ora e Deus cura, mas se Deus não curar, você tem que ir no dentista. Não é verdade? Você está com dor de cabeça. Pastor ora por mim, eu oro. Mamãe ora por mim, ora. Mas se não passar, o que você toma? Você não toma um remédio para dor de cabeça? Nós somos um ser criado por Deus, em corpo, alma e espírito. E a ciência, tanto a psicologia quanto a ciência médica, a psiquiatria, evoluiu muito no campo do tratamento da depressão. Muito. Você busca alguns autores, por exemplo, no final da década de 90, início de 2000, um livro ficou muito famoso. É um livro para leigo, mas ele ficou aí no ápice dos livros mais vendidos, de um sujeito chamado esqueci o nome dele, escreveu Mais Platão e Menos Prozac. É um livro assim que os acadêmicos desprezaram, porque de fato, algumas coisas que estão ali, eu li o livro, mas ele fala uma coisa pelo menos interessante. Ele diz o seguinte: se você está com uma dor no seu pé por causa de uma pedra no sapato, não adianta você falar da pedra do sapato. Não adianta você se consultar para falar, mas a pedra do sapato está me doendo. O que vai resolver? É ir lá e tirar a pedra do sapato. Então, ele é uma crítica contra o abuso da terapia medicamentosa para o tratamento daquilo que é uma doença, mas que ela tem diversos fatores. Então, quando você fala de depressão, existem raízes orgânicas. A gente, ser humano, quando Deus nos criou perfeitos, não nos criou para o pecado. O pecado foi destruindo o que Deus fez. E o ser humano hoje, ele produz algumas substâncias que nós chamamos, eu vou falar alguns nomes aqui que você talvez não tenha ouvido, você não se preocupe com isso, porque o que nós vamos focar é o que a Bíblia diz a respeito da tristeza, da dor profunda, da depressão e da síndrome do pânico. Então, por exemplo, existem neurotransmissores, substâncias encarregadas de fazer ligações no nosso cérebro. Se você falta ela, você tem depressão. Então, é uma questão de escassez de um componente químico. Por exemplo, eu tenho escassez de cabelo. Você está entendendo, querido? Não tem cura para isso. Não tem. O dia que tiver cura, você pode ter certeza. O pastor vai tomar esse remédio e eu vou ficar um ano sem cortar o cabelo. É o Sansão? Não, é o pastor Lobo. Então, existem substâncias que, até com a idade, até com o clima, você sabe que tem o neurotransmissor, que ele só é produzido, por exemplo, à noite. Aí o sujeito não dorme direito. E aí não dorme direito, ele não é produzido. Aí ele fala assim: pastor, eu estou com depressão. Eu durmo, eu acordo e já estou cansado. Já aconteceu com você isso aí? Quanto tempo você dormiu? 12 horas. E acordei quebrado, pastor. Então existem substâncias, serotonina, existem substâncias como minerais, como lítio, que a ausência dele no organismo leva você para um quadro de depressão, e é orgânico. O que você faz? A mesma coisa quando você está com dor de dente, você vai no médico.
Você vai no dentista com dor de dente, você vai no médico quando você está faltando um componente orgânico. Agora, a química não vai resolver aquilo que é produzido pela emoção. Então, se você teve uma perda, se você sofreu um abuso, se você, de alguma maneira, foi violado no seu direito e aquilo te trouxe uma tristeza, o remédio não vai resolver. Porque o antidepressivo, ele quer o quê? Ele quer, na grande maioria dos casos, ele quer fazer com que o organismo produza aquilo que não está produzindo. Vocês estão entendendo até aqui? Então, por exemplo, serotonina, ele é um neurotransmissor que ele produz, é sedativo, sabia? Calmante. Então, você come chocolate. Como você come chocolate, o chocolate estimula a produção de serotonina. Você fica bem tranquilo, bem sossegado. Agora, se você precisa de energia, é noradrenalina, é um outro neurotransmissor. Daí que vem a chamada bipolaridade, que hoje é muito famoso. Então, o que acontece? Existe a escassez de um e a produção exagerada de uma outra substância. Então, ele tem muita energia uma hora e daqui a pouco ele não tem energia nenhuma e cai numa... É daí que vem a depressão. Então, o que é depressão? Você está na estrada, você já viu a placa, depressão à frente. Então, é um buraco que você vai passar, é um tempo de baixa na tua vida. E isso, querido, entenda, isso atinge todo mundo. Todo mundo. A gente vai pegar alguns exemplos, você vai entender que isso atinge a gente. Isso atinge a gente por quê? Porque nós vivemos num mundo que produz vítimas. Nós vivemos num mundo egoísta, cada um cuida do seu umbigo, o resto eu quero que lamba. É problema dele, cada um com seus problemas. E essas questões emocionais, eu saindo da questão orgânica, elas também produzem na gente o quê? Esse efeito depressivo. A depressão, no final das contas, sim, na tradução do pastor Lobo, é algo maior que você pode suportar. É um problema maior que você pode carregar. É um fardo maior do que você é capaz de caminhar com ele. Aí gera o quê? Um estresse contínuo, uma energia que vai te fadigando até que você cai em depressão. E por fim, existe um outro lado aí, é que a gente conta com as psicólogas cristãs, com a doutora Zenilda, com a doutora Vânia, com a doutora Silvana Calisto, que está aqui, com a doutora Anne Healing, que está formando agora. Por quê? Porque todo mundo apela ou para o lado emocional, ou para o lado químico, orgânico, enfia em top remédio no sujeito. Ou então, resolve a questão emocional. Mas existe o componente espiritual que todo mundo ignora. É um componente que é ignorado, que vocês vão ver aqui, como ele é importante e como ele afeta a vida do ser humano. Você tem um inimigo espiritual que ele vem para matar, roubar e destruir. E o ser humano vive como se não houvesse um lado espiritual para ele cuidar. Então ele cuida da saúde dele, ele faz atividade física, ele se prepara, ele come bem, ele vive relações saudáveis de amizade, ele tem um casamento que ele se esforça para produzir um ambiente de amor e não de hostilidade em casa, mas ele ignora a vida espiritual. De vez em quando acha que vida espiritual é ir na igreja. Acha que vida com Deus é pedir para o pastor colocar a mão e orar por ele. Acha que vida espiritual se vive aqui. Quando a vida espiritual, você vive a vida inteira. Vocês entenderam até aqui? O que é a Bíblia, gente? Queridão, cadê? Não vai colocar aqui? Isso. O que a Bíblia fala sobre isso? Então, o tema de hoje é vencendo a depressão e o desejo de morte. Você vai ver como é que a depressão, ela funciona, levando a pessoa a desejar o fim e a morte. Tem misericórdia de mim, Salmo 31, 9 e 12, tem outro salmo muito interessante que é 88, nós vamos trabalhar semana que vem. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos e a minha alma e o meu ventre, porque a minha vida está gasta de tristeza, os meus anos de suspiros, a minha força descai por causa da minha iniquidade, os meus ossos se consomem, estou esquecido no coração deles, como morto, sou como um vaso quebrado, eu não tenho valor absolutamente nenhum.
Esse é o quadro típico de uma pessoa deprimida, de uma pessoa que desistiu, que dizia, eu não tenho mais valor, ai de mim, porque eu sou um pobre coitado. Esse é o quadro. A Bíblia também fala sobre a síndrome do pânico. Eu vou trazer aqui uma das passagens, está lá em Levítico 26, de 36 a 37. E quanto ao que de vós ficarem, eu porei tal pavor nos seus corações, nas terras dos seus inimigos, que o ruído de uma folha movida os perseguirá. E fugirão como quem foge da espada, e cairão sem ninguém os perseguir, e cairão uns sobre os outros como diante da espada, sem ninguém os perseguir. Levítico 26, de 36 a 37. Uma pessoa que sofre com síndrome do pânico, querido, ela precisa de muita ajuda. Muita ajuda. Ela vive um processo em que ela tem medo de ter medo. Sabia disso? Nem começou o campeonato. Não, eu já sei que eu vou cair para a segunda divisão. E se bobear, eu não vou nem terminar o campeonato, vamos me jogar para a terceira divisão. A síndrome do pânico destrói casamentos, relações de amor. A síndrome do pânico é terrível. É terrível. E a Bíblia descreve o pavor de alguém que sofre de uma enfermidade que tem o caráter orgânico, psicoemocional e também espiritual. Aqui, gente, a síndrome do pânico vem por causa de iniquidade. Vocês reparam que o texto, ele deixa claro que a questão aqui é iniquidade. Fugirão como quem cairão sem ninguém os perseguir, cairão uns sobre os outros. Perdão. É o anterior. A depressão na Bíblia. Oh, meu Deus, eu estou fazendo... Vai, Tatá, me ajuda aí. É a primeira... Gente, primeira vez. Você me ajuda, Tatá? Aperta F5. Isso. Pronto. Aqui, volta um. Agora deixa. Está comigo. Está aqui. A questão aqui é iniquidade. É isso que levou. A depressão aqui é espiritual. Também até aqui, gente? Então, o que a depressão diz para a pessoa deprimida? Estou com medo, sou culpado, estou envergonhado, perdi alguma coisa, ou preciso de alguma coisa, estou com raiva, desejo fugir de alguma coisa, ai de mim, não tenho esperança, quero morrer, tenho medo de morrer e tenho medo de viver. Você vê que quando Elias está em depressão, o que ele fala para Deus? Quero morrer. Ele entra numa caverna e diz, eu quero morrer. É melhor morrer do que viver. Ele não diz isso. Aí, quando Deus aparece, ele fala, não, eu estou com medo porque a rainha quer me matar. Você não está querendo morrer? Então você entrega para a rainha e morre. Não é isso, gente? Então, o que vem atrelado à depressão é um sentimento de derrota tão forte que a pessoa pensa em entregar os pontos e dizer, vou morrer. Eu vou me matar, vou acabar com a minha vida. E se você não der um atendimento imediato, um atendimento com acompanhamento, um atendimento em todas as áreas, e é por isso que a gente precisa do psicólogo, é por isso que a gente precisa do psiquiatra, e é por isso que a gente precisa do pastor. E é por isso que quando você combina isso, você fala assim, não, pastor, tem uma pessoa na minha casa, ou eu, ou meu pai, vocês vão ver que os sintomas, você vai falar, eu não sabia que eu tinha depressão. A pessoa não sai de casa, muda o humor, não quer acordar, não quer dormir, come sem parar, não come nada, muda o paladar. Tem coisas que ele ama comer, não gosta, não quero mais. Amor, preparei para você uma costela, um molho barbecue, não quero. Que é isso? Preparei um bife com batata frita, não quero. Mas é o seu prato predileto, aquela lasanha, 4 queijos, aquele rondelli enfim. Você sabe, está dando fome, daqui a pouco é hora de você voltar para casa e fazer a fominha da noite. A pessoa deprimida não quer saber disso aí. Então, são sintomas que nós vamos ver para você identificar na sua vida ou na vida de quem está perto de você que ele precisa de socorro. Entendeu, gente? Uma pessoa deprimida não é uma pessoa frágil. Uma pessoa deprimida não é uma pessoa frágil.
esse aqui é um fraco. Não é não, querido. É uma pessoa que está sendo, usando bem o termo, violentada. Ela está suportando um peso muito maior do que ela deveria suportar. E você vai ver que isso acontece com gente de Deus. Então, depressão segue intensos períodos de estresse e hiperatividade. Moisés sozinho, cuidando de 2 milhões. Você acha que rola, gente? Eu cuido da minha mulher e 2 filhos e de repente estou estressado. Você imagina 2 milhões. Já parou para pensar nisso? E aí Moisés fala, eu quero morrer. Mas, gente, nós estamos falando de um ícone da Bíblia do Antigo Testamento. Depressão segue profundo desapontamento e desilusão. Jonas pede a morte. Deus disse para ele não. Deus disse, não, um beicinho. Quero morrer. Jonas faz isso. Se Deus disser não, não brinco mais. Se Deus disser não, não vou ser mais crente, vou desviar. Querido, você já está desviado há muito tempo. Deus diz sim, Deus diz não. Ou são causas comuns, são as que nós vamos trabalhar. A depressão coincide com a exaustão física e emocional que aconteceu com Elias, que a gente chama da quebra da lei do sábado. A gente pensa, não, sábado o pastor é adventista. Não sou não, querido. Sou batista. Mas é um mandamento do descanso. Você tem que descansar. Não, pastor, eu vou trabalhar. Se eu não trabalhar, ninguém trabalha. Eu tenho que trabalhar. Aí trabalha de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Vai para as férias, não consegue ficar sem trabalhar. Eu fiz algo esse ano, eu não levei nada. Nada. Desliguei o celular, devem ter me ligado. Quando um dia eu abri o Facebook, tinha mais de 60 mensagens. Eu falei, Deus, vou desligar, porque senão eu vou quebrar o sábado. Eu dei uma de judeu. Por quê? Porque é o mandamento do Senhor, o corpo precisa descansar. O corpo precisa dormir. O corpo precisa recuperar. Alguns países que não têm sol durante um ano, ou então tem sol o ano inteiro. Então existem neurotransmissores que só são produzidos à noite. Não tem jeito, é escuro. Tem que apagar a luz do quarto. Senão ele não produz. E aí causa depressão. Vocês estão entendendo, gente? Vamos lá. O enganoso desejo de morrer. Hoje eu quero trabalhar bem essa questão da morte aqui. Eu sozinho não posso levar todo esse povo, porque é muito pesado para mim. E se assim fazes comigo, mata-me, peço-te, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. Números 11 e 10 aqui. Moisés. E o dever de sustentar essa família pesada. Pastor, o senhor não sabe o que é aguentar esse meu marido, pastor. O senhor não sabe o que é aguentar o meu pai, um velhinho do jeito que está, meu avô. O senhor não sabe o que é ter esse meu filho que está desviado, está envolvido com crack, com droga. Você não sabe o que é isso. O dever de sustentar. Sabe quem tem esse tipo de depressão aqui? Homens que sustentam a casa e mães solteiras que sustentam a casa sozinha. Fazem tudo sozinha. Não divide, não reparte, não tem ninguém para ajudar. Às vezes não reparte porque não quer repartir, porque é egoísta, porque é orgulhosa. Só eu sei limpar direito, só eu sei fazer o arroz direito, só eu sei cozinhar direito, só eu sei cuidar do filho direito, querida. Sai fora disso, isso é pecado. Sabe por quê? O perfeccionismo é pecado. Você não é perfeito. Você é um cidadão do céu, mas você é imperfeito, caído. Estamos buscando o quê? A santidade. Moisés caiu nessa armadilha. A mentirosa vontade de morrer. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Jonas 4, de 1 a 3. Jonas fica descontente. Por quê? Porque ele não quer. É a mesma coisa, mais ou menos assim. Não, eu sou de uma igreja pentecostal. Batismo no Espírito Santo é só aqui. Igreja Batista não tem isso. Aí vai na igreja Batista, o povo no mover do Senhor, o Espírito de Deus se derramando, e aí manifestação de cura. Não aceito. Querido, olha para o pastor aqui. O vento sopra onde quer. Você não pode segurar ele não, querido. Deus sopra onde quer. Deus ali falou assim, eu vou salvar aquele povo de Nínive. Eu vou salvar a Síria.
E aí Jonas falou, não, o senhor é Deus de Israel. O senhor não pode dar naquele centro de Umbanda, não, Deus. O senhor não pode salvar aquele macumbeiro, não. O senhor não pode salvar esse homem ruim, impiedoso, assassino, adúltero. Não pode. Ele ficou descontente, por quê? Porque Deus fez o que Deus sempre faz, que é salvar. E ele pede para morrer. Descontentamento. Você tem uma promessa e essa promessa é retirada. Quando a gente falar sobre isso, vocês vão ver como é que pai que insistentemente quebra a sua promessa. Não, semana que vem eu te dou. Não, mês que vem eu te dou. Não, se você passar de ano eu te dou. Não, se você passar no vestibular eu te dou. E quebra. Como isso leva a um quadro progressivo de depressão na vida da pessoa. Ela não confia mais em ninguém. Para ela não tem mais esperança. Então ela cresce com um rastro de derrotas e decepções na vida dela. Se isola. Você pode ver, o deprimido é um sujeito que não quer falar com ninguém. Ele se basta. E é um caminho para a síndrome do pânico, para a depressão. A morte como falsa solução. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse, já basta ao Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Daí, Elias, sabe o que ele fez? É o ministério do eu sozinho. Qual é o teu ministério? Eu trabalho, pastor, eu vou lá e dou comida para os pobres, eu prego o evangelho, eu também levo. Eu fui para uma cidade de praia agora no verão, achei tão legal, e tinha um garoto com uma bicicleta, um alto-falante, ele fez lá um mecanismo de louvor, ele pregava a palavra, ele também tocava o louvor. Aí teve uma hora que eu cheguei para ele, ele está de que igreja? Não, eu estou aqui, eu sou de todas as igrejas. Queridão, a igreja é mutualidade, amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, sustentai-vos uns aos outros. Gente que está sem igreja, cai em depressão. Você não consegue viver a vida que Jesus, quando Ele estabelece a igreja, Ele estabelece a igreja para quê? Para a gente se socorrer. Eu socorro você. Querido, no dia que eu precisar de socorro, eu vou ligar para você na hora. Queridão, pastor está precisando de socorro, está precisando de ajuda. Porque é para isso que Deus levantou a gente, um ao outro. Não tem vez que você está desanimado, você fala, não, rapaz, bora, levanta essa cadeira aí, sacode a poeira e dá a volta por cima. É mais ou menos isso. Não é assim? E é para isso que serve a igreja. Igreja não é um lugar de gente perfeita. Aqui dentro tem trigo? Tem, mas tem joio. Ah, pastor, fiquei sabendo que lá na igreja tal, um fulano caiu. Isso é desde o princípio, querido. Judas roubava dinheiro, traiu Jesus. Não é verdade? Andava com Jesus, gente. Era da célula de Jesus ali, os 12 ali. Tinha e pior do que isso, o pastor foi se suicidar. Quando descobriram que ele era ladrão, traiu Jesus e foi lá e se matou. Já imaginou isso? Você que é líder de célula, querido, você que trabalha em grupo pequeno, já pensou nisso, gente? Gente, acontece. Porque dentro de igreja não é lugar de gente perfeita, é lugar de gente. Agora, pode ter você aí, um anjo disfarçado. Uma vez fizeram uma pergunta assim interessante. Se existisse uma igreja perfeita, algum de nós aqui ia ser aceito nela? Não, só tem imperfeito aqui, tanto quem está sentado, quanto quem está em pé segurando o microfone. Não é verdade? Vamos lá, gente. Então, quando é que a morte é bem-vinda? Vocês lembram desse filme aqui, antigo, lá do ano 2000? Você lembra desse Encontro Marcado? Quem aqui já viu esse filme? Levanta a mão. Pouca gente viu esse filme, não lembro não. O Brad Pitt, moças, o Brad Pitt, pensa no Brad Pitt aí uns 15 anos atrás, sarado, é um anjo, já viu isso? Ele tem cara de anjo, pastor. Esse sujeito, ele marca um encontro, ele é a morte. Brad Pitt é a morte. E como ele é a morte, ele entra na casa do multimilionário, que ali é o Anthony Hopkins, e fala com o cara assim, eu quero ter uma experiência, eu sou morte, e todo mundo me odeia, porque eu sou a morte. Eu quero ter uma experiência humana. Então ele entra no corpo de um cara feioso, como um Brad Pitt, e ali ele tenta dizer que a morte é bonitinha. Você imaginou, irmã, você solteira, você solitária,
Você orando, Senhor, aquela bênção que não chega. Você está jejuando, querida, fazendo propósito, corrente das 7 semanas. Você está tomando banho de óleo da unção. Já passou nas portas da esperança. E aí, de repente, bate na tua porta o Brad Pitt e diz: eu vim levar você comigo. Porque a ideia de morte é aquele sujeito feio com a foice na mão. Não é isso? E o filme tenta mostrar que a morte não é assim, a morte é bela. Querido, olha para mim. Jogue isso fora. Eu não quero que você ache a morte bonitinha. Eu não quero que você ache a morte palatável. Eu não quero que você diga, não, passou para o outro plano. Ele foi para um lugar melhor. Ele descansou. A Bíblia não diz isso. Querido, a morte é um último inimigo a ser vencido. É inimigo. Não, pastor, mas ele está sofrendo tanto no hospital. Vou repetir. Eu vou brigar com a morte até o fim. E eu quero mesmo é ser arrebatado. Eu quero ser levado como foi levado Elias. No moinho com carruagem de fogo. Quem foi? É o incêndio? Não, o pastor Lobo que subiu. Então, a morte não é bem-vinda. E a morte mostra que até quem é corajoso, gente, fica amedrontado. Meu coração está dolorido dentro de mim e terrores de morte caíram sobre mim. Salmo 55, verso 4. Os seus discípulos aproximando, despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos que perecemos aí. Só cabra macho dentro daquele barquinho. Aquele barquinho, aliás, você, querido, que nos visita e quiser ir conosco, estamos indo para Israel, 20 de outubro. Você é convidado nosso para ir com a gente. Estamos com uma caravana, já tem 60 membros da igreja. Você é nosso convidado para ir conosco, tá bom? Depois você pode falar comigo, se você quiser ir, e vai ser uma bênção. Mas aqueles homens no mar da Galileia, que na verdade é um lago, mas ali no mar da Galileia, uma tempestade, estão acostumados a pescador, gente. Passa a noite no mar. Medo da morte. Salva-nos que perecemos. Jesus, ele diz, a minha alma está cheia de tristeza, morte, Mateus 26, 38. Agora, de onde é que vem a morte, gente? Gênesis 2, lá no princípio. Gênesis é o livro do princípio. Os princípios estão lá. É um livro muito bom para você aprender, porque ali tem princípio de felicidade, princípio por você enriquecer, princípio por você usar dinheiro. Pastor, eu vivo correndo atrás de dinheiro. Porque você está usando o princípio errado. A Bíblia diz para você fazer o dinheiro trabalhar para você. Mas você quer trabalhar por dinheiro? Aí você sempre vai quebrar o princípio da Bíblia. A Bíblia diz, ajunta e você gasta. A Bíblia diz, não faça dívida. Aí você faz dívida em todos os cartões de crédito. C&A, Renner, Lojas Americanas, Casa Bahia. E é o carnê, tem conta no açougue, tem conta na padaria. Tem conta, pede dinheiro emprestado para a sogra, para a mãe, para o cunhado. Queridão, quem empresta, a Bíblia diz isso. Vai ser cauda, nunca vai ser cabeça. Você entende isso? Esse é um assunto para depois do carnaval. Vamos continuar aqui na depressão. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente, Deus não fez o homem para morrer. Sabia disso? Quando Deus cria Adão, Adão foi criado para ter vida eterna. Não existia morte. Essa palavra não tinha no dicionário de Adão, ele Eva, procura aí morte. Não tem. Porque não existia morte. Mas se você quebrar a autoridade, se você sair de perto, se você se afastar da minha vontade, olha, eu estou te dando um limite, está vendo aqui, ó? É só até aqui. Dali você vai morrer. A gente não faz isso, gente? Não faz ou não faz? Extrapola o limite de velocidade. Gente, medo é um negócio complicado. Eu fui militar há 30 anos e a experiência de você fazer o teu primeiro salto, porque toda vez você entra para a Força Aérea, você vai andar de avião, tem que fazer o treinamento de paraquedismo. Gente, não tem corajoso. Eu quero dizer para você, não tem. E você garoto, e garoto gosta de quê? De montanha-russa, de sobe, desce, e sobe de novo. E está todo mundo vomitando do teu lado, e você feliz da vida. Gente, e você entra cantando, treina uma semana inteira.
quando o motor do avião liga, que ele começa a correr na pista de táxi, e decola, queridão. Eu não sei como é que a garotada não se borra ali. Porque eu vou falar uma coisa. Eu não lembro de nada, eu só lembro que eu saí do avião. Eu não lembro de nada, nada. A Fabíola foi me ver. Naquele tempo, a gente namorado, eu estava com 17, ela com 15. Meu primeiro salto de paraquedas, aí depois tu vai ficando abusado, né? Depois faz o primeiro, faz, não, aí você vai começar, você vai vencendo o medo. Só que tem um limite. Qual o limite? Você salta com 2 paraquedas, o principal é a reserva. Por que o povo morre? Por que o camarada num salto de paraquedas morre? Porque ele tira os limites. Então, você está descendo de paraquedas. Quando você chega a 200 pés, 300 pés, tem um equipamento que faz o quê? Aciona automaticamente o teu paraquedas. Só que eu quero quebrar o recorde, pastor. Aí você se esborracha no chão. Tira o equipamento de segurança. Então Deus diz assim, ó, não desobedeça porque você vai morrer. O homem, não, vou desobedecer sim. Morre. E ele cai no engano da mentira do diabo. A verdade de Deus é que o homem, se você sair da fronteira, você vai morrer. Aí o diabo diz, não, você vai morrer não. Vai dar nada. Pode trabalhar sem parar, não precisa descansar. Pode viver sozinho. Não esquece esse negócio de igreja, de pastor. Pode viver em pecado à vontade. Arruma quantos namorados e namoradas você quiser. Viva a vida, sem limite. Aí você vai cair em depressão. Você entende isso? Pecado sujeitou o homem à morte. A alma que pecar, essa nasceu um bebê. Lindo, pastor. Lindo, querido, vai morrer. Você já foi bebê lindo. Querida, você já foi uma bebezinha linda. E aí, de repente, você vê que você vai ficando mais velho. E quando você fica mais velho, você começa a ver que a morte começa a ficar mais próxima de você. Fala, gente, o negócio está chegando, eu sou a bola da vez. Você começa a ver, tem aquele pessoal que quando você começa, que todos os teus amigos começam a morrer, eu vou no enterro do fulano, do cara da repartição, o amigo da igreja, você fala, olha, querido, tua hora está chegando, meu irmão. A gente tem prazo de validade. Ninguém vira semente. Se você acha que você não vai morrer, visite amanhã o cemitério mais próximo da sua casa. E você vai ver que você vai morrer como todo ser humano. Antes de nós, bilhões de homens morreram achando que não iam morrer. Viveram achando que não iam morrer. A alma que pecar, todos aqui são pecadores? Alguém não é pecador, querido? Todo mundo morre. Estamos sujeitos por causa do pecado. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, pecado entrou a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Eu, você e todo ser humano da face da terra, o presidente dos Estados Unidos, o sujeito mais importante do planeta, vai morrer. Vai morrer. Estamos sujeitos a isso. A morte é uma experiência universal. Ao homem é ordenado o quê? Morrer uma só vez. Agora, o início do medo começa aqui, com o pecado. Ele disse, ouviu a tua voz soar no jardim e tive, porque estava nu e me escondi. Essa aqui é a primeira declaração de medo da Bíblia. O homem não tinha medo do leão. O homem não tinha medo do jacaré, do crocodilo, do tamanduá. Você sabe que tem irmão, você vê, não, o irmão é corajoso. Eu sou corajoso, pastor. Aí aparece uma barata em casa. Aí barata, você sabe que denuncia alguns. Não, eu vou lá e mato. Você mata porque ela não voa, irmão. Porque quando a barata é voadora, fica todo mundo. Não é verdade? Assusta todo mundo. O medo vem com a morte. O medo vem com a morte. Por que a gente não gosta da morte? Porque Jesus veio para desfazer o quê? As obras do diabo. Qual o ministério do diabo? Matar, roubar e destruir. João 8,44 diz que ele foi homicida desde o princípio. Queridão, olha para o pastor aqui. O diabo, ele não quer só que você tenha uma vida infeliz. Ele não quer que você tenha uma semana difícil. Ele não quer que você tenha um casamento horroroso.
ele quer te matar. Você está entendendo o que eu estou falando? Ele é homicida. Ele sabia que quando Adão e Eva desobedecessem, a morte ia entrar na minha vida e a tua. A morte não é boa, gente. Jesus chorou diante da morte. João 11 diz que Jesus chegou diante do túmulo de Lázaro e chorou. A morte traz dor para a gente. A morte traz sofrimento para a gente. Ela contraria a essência do ser humano, por quê? Porque a Bíblia diz em Eclesiastes 3:11 que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Agora, quando o sujeito está deprimido, por que ele fica falando assim, quero morrer? Por quê, gente? Porque algo desequilibrou a vida dele. Seja emocionalmente, seja organicamente, seja espiritualmente. Porque uma pessoa equilibrada não quer morrer, não. Quando você quer morrer? Quero viver para sempre. Ontem de madrugada eu vi de novo um filme, uma ficção, A Espera do Milagre, com Tom Hanks. Pelo menos esse você viu, né, irmão? E aí fui ver tarde esse filme, achei legal e tal. E no final, aquele sujeito que ressuscita o ratinho, que cura as pessoas, passou para o Tom Hanks, ele já tinha 180 anos, eu falei, aleluia, eu recebo isso em nome de Jesus. Por quê? Porque nós temos no coração esse sentimento de ansiar pela eternidade. A Bíblia diz que a morte é inimiga, e ela nos nivela a todas as criaturas viventes. Aliás, querido, se você quiser ler um livro da Bíblia, que o sujeito está deprimido, esse livro é o livro do Eclesiastes. Se você quer ver um livro em que o povo inteiro está deprimido, leia Lamentações. Você quer ver o rei deprimido, leia Salmo 88. Como tem gente deprimida na Escritura. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. E lhes sucede a mesma coisa. Como morre um, assim morre o outro, todos têm o mesmo fôlego. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade, todos vão para um lugar, todos foram feitos do pó e todos voltarão ao pó. Esse cara está deprimido ou não, gente? Esse sujeito está deprimido, gente. Eu sou igual o cachorro. Que vantagem que eu tenho de trabalhar que nem um maluco, construir uma casa, deixar uma herança para minha filha e para o meu filho? Que vantagem eu tenho de trabalhar? Que vantagem que eu tenho de ajudar as pessoas? Se no final das contas eu vou morrer igual o bulldog do vizinho. E no final a gente vai ser enterrado e vai virar pó. A morte nivela todo mundo. A morte nivela o rico e nivela o mendigo. A parábola do Lázaro e do rico nivelou os dois. Vocês entendem? Nos coloca diante do desconhecido. Gente, tem aquelas piadinhas, né? Se você morrer, você volta para me avisar o que se tem futebol no céu. Você conhece essa, não conhece? Vocês conhecem, não conhecem? E aí o camarada volta. E aí, tem futebol no céu? Tem. E você está escalado na ponta direita a semana que vem. Você tem essas bobagens. É bobagem, mas... 1 Coríntios 4:5. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor veio, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. Então, cada um receberá de Deus o louvor. Gente, eu fico lendo aquele texto de Apocalipse 20, do juízo do grande trono branco. Falo, o que vai ser aquilo, rapaz? O que vai ser aquele negócio ali? Porque a morte diz que depois da morte vai ter um julgamento que vai ser barra pesada, gente. Você não vai escapar, não. A Bíblia diz que fácil você é enganar teu próximo, difícil é você explicar para Deus depois. Fácil você bater no mais fraco, difícil é você justificar para Deus. É fácil você chegar lá e ganhar uma grana por fora, difícil é você justificar para Deus, queridão. É isso aí. Contraria o desejo de Deus. Desejaria eu de qualquer maneira a morte do que morre? Diz o Senhor Deus, não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva. Deus quer que alguém morra, gente. Eu ouço cada absurdo, morre o sujeito. E esse sujeito é meio ruim, o pessoal diz, bem feito, foi Deus que levou. Querido, foi isso, gente? A Bíblia diz que o filho dele morreu para quem? Para doente. Jesus, ele veio para buscar quem? Quem não presta, gente. Ou tinha alguma gente boa ali naqueles 12 discípulos? Tinha algum, gente? João, o apóstolo do amor. Que amor, querido. Acho interessante
Essas coisas que é religião, esses nomes, João, apóstolo, gente, do amor, irmão, desculpa a expressão, do amor uma pinóia. Porque quando João entra, os samaritanos não recebem ele, dizem, vamos orar, para que Deus mande fogo do céu e consuma os samaritanos. Do amor? Aonde, querido? Não, os músicos, Davizinho, o bom pastor, Davizinho do louvor, Davizinho com a sua harpa. Querido, Davi, não podia haver uma briga, querido. Ele com 14 anos, ele se embolou com o urso, se embolou com o leão, ele enfrentou o gigante, ele arrancou a cabeça. Imagina o estatuto da criança, do adolescente naquele tempo. Ele arrancou a cabeça do gigante e termina 1 Samuel 17 dizendo o seguinte: para onde ia? Levava a cabeça do gigante. Era que nem uma bola de boliche na cabeça dele, na mão dele. E levava para todo que é lugar. E imagina as moscas em volta, as varejeiras em volta dele. Davi, gente, era um homem que não era mole, não. A Bíblia diz que o desejo de Deus não é que o homem ruim morra, mas é que ele se converta e viva. A vontade do Pai é que todos os que veem o Filho e creem nele tenham a vida eterna. A Bíblia fala sobre 2 mortes, que a gente vai deixar para outro dia, e sobre o futuro da morte. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Gente, a morte será derrotada. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse 21, 4. É o fim. Sabe aquele spoiler que chama? Quando você conta o final do filme antes. Sabe como é que é? É o final do filme aqui. Deus já está contando o final do filme. No final, você lê a Bíblia até o final, você fica tranquilo. Eu fico tranquilo quando eu leio até o final. Acabou morte. Você está com a dor na vesícula, irmã. No céu não tem dor na vesícula. Eu vou repetir, está com dor de dente no céu, você não vai ter dor de dente. Isso tudo vai passar, tristeza não vai ter. Não vai ter esse negócio de lágrima no céu. Como é que Jesus matou a morte? Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Olha só, gente. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive. Olha para mim aqui. Imagina que eu sou seu pai, tá bom? E eu sou arquitrizilionário, tá bom? Só que a minha herança você só recebe quando eu morrer. Para que você receba a herança, eu tenho que, porque se eu estou vivo, o testamento não tem valor. O testamento, vamos abrir o testamento, é só para quando o papai morrer. O papai está vivo, não vale. Como é que Deus fez, gente? Para vencer a morte, para te dar a vida eterna. Deus fez os céus e a terra. Todos concordam com isso? Fez a lua, o sol, as estrelas, os luminares. Esse Deus que fez a vida, ele não é gente, mas ele se fez gente. Ele entrou dentro do ventre de uma mulher virgem, se fez filho do carpinteiro. Deus se disfarçou de filho do carpinteiro. E aí ele, sendo Deus, o que ele faz? Ele morre. Para quê? Para que você receba a herança do testamento. É por isso que diz Antigo Testamento, Novo Testamento. No Antigo Testamento você recebia herança se você fizesse tudo certinho. Mas como somos todos pecadores, ninguém cumpria a lei. Jesus teve que morrer para quê? Para que você recebesse o quê? O que estava no testamento. O que estava no testamento? A vida eterna. Entenderam? Diga amém. Tudo bem. Vamos lá. A morte vencida por Jesus, mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. E aí, o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios esse hino de vitória: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, por que você não vai permanecer na morte? Porque você fez uma aliança com Jesus. Jesus morreu e ressuscitou. Você um dia vai morrer.
e vai ressuscitar. E depois que você ressuscitar, você não morre mais, queridão. Crente, cristão, não crê, são assim, tolices que nós absorvemos. Nós não cremos na imortalidade da alma. Diga, nós não cremos na imortalidade da alma. Nós cremos na ressurreição do último dia. Você entendeu agora, querido? Não tenha medo da morte, mas tema a Deus. É um texto de Lucas 12, 4, 5, que diz que a gente deve temer aquele que pode lançar no inferno, que é Deus, não é o diabo. O diabo não manda nada, o diabo não manda absolutamente nada. Quem manda é Deus. A única forma de vencer a morte, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É a única forma de vencer a morte, é uma aliança com Jesus. Jesus retirou o poder da morte. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor. Que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. E o que vivo, fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, amém. E tenho as chaves e do inferno. O diabo não tem nem a chave da casa dele. É um sujeito falido. Da chave, Jesus tomou a chave. Daqui, dá de volta aqui. Então, querido, por que eu tive que falar sobre morte no primeiro dia? Porque esse é um assunto que permeia a vida daquele que vive com depressão. Há uma ideia muito equivocada da morte, de que ela é solução, de que ela vai acabar com os problemas, e não vai. A morte, ela foi tragada na vitória de Cristo. Mas olha para mim, querido. Quando você foi gerado, aqui só tem adulto, né? Tem alguma criança aqui? Não, né? Quando você foi gerado, o seu papai, ele ejaculou. E ali veio uma quantidade de milhares, de milhões de espermatozoides. E um só chegou no óvulo. Deus olhou para você e falou assim, ó, vai campeão. Todo mundo ficou para trás, só você chegou lá. A vida é um milagre. Então você precisa entender que a vida é para ser vivida até o fim. E jogue fora essa ideia de que eu vou me aposentar. Joga essa ideia de que acabou aqui. Jogue fora essa ideia de que não tem mais esperança. Quantas vezes você mesmo falou para você, agora não tem mais jeito? Quantas vezes, gente? E Deus foi lá e livrou a tua cara. Quantas vezes você falou assim, Deus, se eu só me livrar dessa vez, eu prometo que eu vou jejuar mais, que eu vou orar mais, que eu vou buscar, que eu vou ler tua palavra, que eu vou estar contigo. Quantas vezes? Quantas vezes, gente? Querido, não desista. Viva até o último suspiro. Jogue fora essa ideia depressiva de Moisés, de Elias, de Jonas, de pedir a morte. A morte não é a solução. A morte vai chegar quando Deus tirar o fôlego da vida de você. Até lá, querido, viva como se Jesus fosse voltar amanhã. Ele não vai voltar como um ladrão na noite? Vai ou não vai, gente? Então viva hoje como se ele fosse voltar amanhã. Viva hoje com esperança. Jogue fora toda a ideia que você tem, que você imagina de que agora não tem mais jeito. Para você não tem mais jeito. Mas para Deus, querido, para Deus nada é impossível. E se você se mover em fé, pois aquele que pede, peça com fé. Porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado de um lado para o outro. Não pense o tal que receberá do Senhor coisa alguma. Peça com fé. Ouse no Senhor. Entra no território da impossibilidade. Diz para Deus o seu impossível. Diz, eu não posso, mas o Senhor pode. O meu Deus pode. Eu vou encerrar com um testemunho do irmão meu. Ele é sargento da aeronáutica. E ele conta uma história assim extraordinária. O pastor pregou sobre ser transladado.
Então você vê que a Bíblia conta que Filipe, está ali no capítulo 8 de Atos, ele prega para um sujeito, que é o ministro da fazenda lá da rainha de Candace, da Etiópia. Ele está pregando o evangelho, batiza o camarada lá no meio da viagem, e depois a Bíblia diz que Deus o transladou para Gaza, para um outro lado de Israel. E o pastor pregou sobre ser transladado. E ele conta que ele tinha passado num concurso, e houve um problema, e ele não conseguiu a tempo comprar a passagem do ônibus que ia levar ele de Santa Maria até Canoas. E tem uma distância que você que é gaúcho, eu não sei quanto é que dá, mas perto não é. Ele falou assim, não tem jeito. Diz que ele pegou o ônibus, e o ônibus ia chegar lá 1, 2 horas atrasado, 3 horas atrasado. Você sabe que quartel é tudo pontualidade britânica, é na hora. E ele contando, a gente morre de rir. Porque ele chegou assim, não, Deus vai me transladar. Deus vai me transladar. Isso, gente, imagina essa história sendo contada nos anos 80. Um tempo que não tinha celular, que não tinha nem carro. Acabou o orelhão, agora não existe mais isso. Existe o orelhão? Nem sei mais. Então ele conta que estava no meio do caminho e falou assim, não, Deus vai me transladar. Motorista para, diz que, mas aqui não tem. Para aqui que eu vou descer aqui, não sei que manda. Diz que ele parou, ele desceu, tinha um matagal no final da estrada, ele começou a orar e disse, Deus, tua palavra diz, o Senhor vai me transladar, o Senhor vai me transladar, o Senhor vai me levar para lá e tal, e nada. E nada, ele pulando e pulando, aí diz que daqui a pouco ele ouviu uma voz. E o diabo falou para ele, você está pedindo o que para Deus? Você lembra daquele seu pecado? Ele falou assim, eu lembro, e se ajoelhou ali no meio do barro. Ele conta, a gente morre de rir, e orou, Deus, eu confesso o meu pecado, me lava no sangue da cruz. E continuou clamando, e disse que pulava e pulava. Aquele garoto bem assim, aleluiado, né? Aí quando ele vê, tinha um carro parado, já meio amanhecendo. Ele ficou com uma vergonha, porque o cara vai achar que eu sou maluco. E o carro parado, ele abriu o vidro e falou, vem cá, eu já estou aqui orando, o que esse camarada quer? Vem cá. Acho que chegou no carro, está indo para onde? Não, pai, como está indo para onde? Eu estou aqui, quero. Você está indo para onde? Eu estou indo para Santa Maria. Entra aí que eu vou te levar para Santa Maria. Ele disse que parou na frente do carro e falou assim, bom, se Deus quiser me arrebatar ou me transladar, Ele vai me levar aqui, vai me levar dentro do carro, eu vou entrar nesse carro. Diz que ele entrou no carro. Aí o cara perguntou para ele assim, você quer ligar para sua esposa? Ele olhou para o carro do cara, como é que eu vou ligar para minha esposa aqui? Naquele tempo não tinha, o telefone era fixo, com cadeado ainda, que tua mãe botava. Você não fazia ligação, né? Nem a cobrar você não conseguia fazer ligação. Ele falou assim, não, você quer ligar para o seu quartel? Ele, como é que vai pensar? Como é que ele sabe que eu sou militar? Deve ser por causa da minha mochila. Entendeu? Não, pode ser, você tem que estar lá, eu tenho que estar lá daqui a 1 hora. Eu falei assim, meu filho, isso é impossível. Aí ele botou o dedo na cara do motorista e falou, pois saiba você que para Deus nada é impossível. Isso é verdade, para Deus nada é impossível. Ele conta que o carro começou a andar e ele foi tomado por um sono profundo. Falou, foi o sono de Adão, quando Deus tirou a costela de Adão. Um sono profundo, e o carro pegou, ele viu uma velocidade, dormiu. Falou, puxa, mas o cara me dando carona, eu vou dormir, eu estou aqui fazendo companhia. Dormiu. Quando ele acordou, onde é que ele estava? Em Porto Alegre. Mas de Porto Alegre para Canoas ainda tem ali uns 15 minutos até Canoas. E quando ele olhou no relógio, faltava 2 minutos. Eu falei, não vai dar tempo. E ele dorme de novo. Quando ele, faltava 15 minutos. Quando ele chega lá, o prazo, a viagem era de 3, 4 horas. Eu não sei ao certo de Santa Maria, ele conta isso aí. Quando ele chegou lá, que ele olhou, que faltava 2 minutos, eu falei, cheguei na hora. Ele catou a mala, falou, valeu, bateu a porta, deu 2 passos, falou, peraí, eu tenho que agradecer o motorista. Quando ele virou para trás, cadê o carro? Cadê o motorista? Ele conta para a gente, esse homem é pastor da Assembleia de Deus, é um homem íntegro, falou assim, pastor, Deus faz do jeito que Ele quer. Ele fez o impossível, tirando as rodas dos carros daquele tempo, da cultura do exército do faraó. Ele apareceu como um guerreiro com espada,
para o povo de Israel. Deus é Deus do impossível. Você pode estar triste, querida. Você pode estar triste, querido, porque você acha que as coisas não estão acontecendo na sua vida. Ouse fazer uma aliança de vida com Jesus. Eu sei que essas semanas nós vamos mexer assim em umas feridas, entendeu? Para arrancar de você as raízes da depressão, as raízes da tristeza, as raízes profundas que te levam ao pânico, ao medo. Mas eu quero convidar você para estar com a gente toda sexta-feira até o carnaval. Semana que vem nós vamos falar sobre vencer o estresse. Vocês vão entender por que a quebra da lei do sábado leva a pessoa à depressão. Gente que trabalha sem parar e diz, não, isso não me atinge. Atinge sim, querido. Vamos orar? Fique em pé em nome de Jesus. Feche seus olhos, você que está em casa também, que está nos vendo. Feche seus olhos. Feche seus olhos, por favor, querido. Eu vou fazer um desafio para você. Você chegou aqui e talvez você tenha um parente ou você mesmo em depressão. Você passa por momentos de alegria, mas a sua vida é marcada por tristeza. E você não sabe de onde que vem essa tristeza. Você não sabe de onde e não sabe se livrar disso. Mas você quer um discernimento de Deus para entender se é uma causa orgânica, emocional ou espiritual. Você quer um livramento do Senhor. Você quer que Deus, o Deus que cura, opere na sua vida. Se você quer isso, vou pedir para você ficar no seu lugar. Só levante sua mão. Eu quero ser livre disso. Deus abençoe a todos vocês, queridos. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe, pode baixar sua mão. Número 2. Você sofre porque tem gente perto de você que sofre com isso. E se torna um peso para você. É um parente, é um filho. A ciência diz que hoje tem criança que está com depressão. Criança que vive com depressão. E você sabe quanto é difícil carregar alguém que está sempre desmotivado, sempre sem energia, sempre sem vontade. Se você quer discernimento de Deus para ajudar essa pessoa, Deus, eu preciso de uma unção da tua parte. Eu preciso do óleo do Senhor sobre a minha mão, no meu coração, na minha mente, para lidar com esse tipo de gente. A gente que está perto de mim, está no meu trabalho, está na minha casa, está na minha vida. Você quer instrumentos, quer ser instrumento do Senhor. Levante sua mão em nome de Jesus. Deus abençoe a todos vocês. Número 3. Você tem medo. Você tem medo de morrer. Esse medo, por vezes, te aprisiona e não deixa você fazer nada. Você não consegue sair de casa, você não consegue sair da cidade, você não consegue andar de avião. Quanto mais saltar de paraquedas, pastor. Eu tenho medo do desconhecido, eu tenho medo da morte, eu tenho medo de começar um trabalho novo, eu tenho medo de começar um relacionamento novo, eu tenho medo. Mas hoje eu quero ser livre desse medo. Só levante sua mão. Fique no seu lugar. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe, Deus abençoe. Pode baixar sua mão. Número 4. Você precisa de um livramento do Senhor e do milagre de Deus. Tudo conspira contra você. Ninguém aposta em você mais. Todo mundo acha que você já perdeu. Mas hoje você quer apelar para Deus e dizer: Deus, eu quero o milagre do Senhor. O Deus que livrou aquele homem da perda daquele concurso. O Deus que translada pessoas. O Deus que faz o impossível, que traz à existência aquilo que não existe, está aqui. Você só precisa crer. Você quer hoje falar: Deus, faz o impossível na minha vida. Fique no seu lugar, só levante sua mão. Eu quero o impossível. Levante sua mão, assim. Deus abençoe. Pode abaixar sua mão. Pode abaixar. E por último, você quer fazer uma aliança com Jesus hoje? Você quer fazer um pacto com Ele? Você quer entrar na aliança desse Novo Testamento? Você quer dizer para Deus: Deus, eu quero te servir agora, eu quero ser teu filho, eu quero receber o Senhor como meu Senhor e Salvador. Existe alguém aqui hoje que quer fazer uma aliança com Jesus? Ou quer renovar sua aliança com Jesus? Talvez você esteja desviado, afastado, distante.
Você está vivendo uma vida espiritual morna. Se você quer isso, levante sua mão em nome de Jesus. Deus abençoe todos vocês, queridos. Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe. Pode abaixar sua mão. Eu vou chamar aqui a doutora Silvana Calisto, é a nossa psicóloga também. É uma mulher de Deus, assim, que tem sido uma voz, assim, no meio da igreja cristã, evangélica. E vou pedir para você que levantou a mão, por qualquer motivo, vem aqui à frente agora, sai do seu lugar, não precisa ficar com medo. Se você tiver medo, aí pede para a pessoa, vai lá comigo, vem comigo, sai do seu lugar aqui, tá bom? Se posiciona aqui na frente, que nós vamos orar juntos, em nome de Jesus. Qualquer pessoa, você levantou sua mão, pode vir aqui, não fique envergonhado, tá bom? O pastor já está aqui, porque ele, não é que o pastor é sem vergonha, o pastor não tem vergonha. Vem aqui para frente assim, bem para frente, pode vir para cá, isso, não precisa ter medo não, tá bom? É só o sobrenome que é Lobo, o pastor não morde, tá bem? Também o pastor não é pastor alemão. Mais para frente aqui, por favor, tá bom? Mais alguém quer vir aqui? É muito importante esse passo de fé que você dá, é muito importante. Sai do seu lugar, pastor. Nós falamos sobre morte hoje, e se você algum dia na sua vida, naquela agonia, naquela angústia, ou você tem alguém na sua família que você sabe que se suicidou, eu queria que agora você estivesse orando e confessando isso para o Senhor. Tá? Então me acompanhe e repita isso. Senhor Jesus, eu te peço perdão, porque no meio da angústia, a morte foi invocada na minha vida. E em nome de Cristo Jesus, eu quero romper com o príncipe das trevas e invocar o senhorio de Cristo Jesus sobre a minha vida, a vida da minha família, e onde eu colocar a minha mão, haja vida, em nome de Jesus. Vamos orar agora. Pai querido, em nome de Cristo Jesus, Senhor Deus, o Senhor sabe os motivos que cada um ergueu a mão, Senhor. E teu Santo Espírito que vem em secreto, Senhor Deus, visite a vida de cada um aqui. Pai Santo, aqueles onde a tristeza, Senhor Deus, tem imperado, Senhor, tem ocupado as horas do seu dia, Pai querido, em nome de Cristo Jesus, pelo teu Santo Espírito, traz alegria, Pai querido. Pai Santo, que o Senhor traga à memória, Senhor Deus, tudo aquilo que traz alegria, que as pessoas possam lembrar, Senhor Deus, da tua bênção, da tua graça, do teu sustento, Pai querido. E em nome de Cristo Jesus, que as vozes, Senhor Deus, que têm trazido a tristeza, o fracasso, o medo e a derrota, Senhor Deus, sejam calados na tua autoridade, Senhor. Pai Santo, passa a unção do teu Espírito, Senhor Deus, nos ouvidos, Senhor Deus, que eles sejam abertos, Senhor Deus, às tuas promessas. Pai querido, em nome de Cristo Jesus, intercedemos pelos nossos amados, Senhor, que não estão aqui, mas nós nos lembramos deles, Senhor. Ó Pai Santo, nos dá um amor, Senhor Deus, para estarmos caminhando com estes. E, Senhor Deus, que haja vida e unção nas nossas mãos, Senhor. Que nós possamos nos aproximar deles, Senhor Deus, com o espírito da vitória, da alegria, Senhor, da tua presença. E, Pai Santo, intercedemos por eles também agora, Pai Santo. Onde estiverem, Senhor Deus, em nome de Cristo Jesus, entra. E, Pai querido, em nome de Cristo Jesus, nós te pedimos, Senhor Deus, que toda a fonte de medo, Senhor, seja cessada no nosso coração, Senhor. Pai Santo, em nome de Cristo Jesus, queremos dar as mãos ao teu Santo Espírito, Senhor. E saber, Senhor Deus, que nunca enfrentamos nada sozinhos, mas o Senhor está conosco. E, Pai Santo, em nome de Cristo Jesus, as lembranças e as memórias que têm nos tornado escravos, Senhor Deus, das nossas emoções. Pai Santo, que elas venham à tona agora, Pai, para que nós possamos colocar diante do teu altar, pedindo a cura integral, Pai. Queremos ser o teu exército, Senhor Deus, queremos ser a tua igreja imaculada, Senhor. Por isso, Senhor Deus, invade esse templo, Senhor Deus, na unção do teu Espírito. E, Senhor Deus, passa no nosso meio, Senhor Deus, e nos toca onde precisamos ser curados, Senhor. Pai, nos liberta, Senhor Deus, das mágoas, nos liberta, Senhor Deus, das lembranças, Senhor Deus, que nos amarguram, Senhor. E, Pai Santo, nos traz, Senhor Deus, um sopro novo, Senhor, um canto novo de alegria, Pai querido.
Em nome de Cristo Jesus, Senhor Deus, que a unção do Seu Espírito seja derramada, Senhor, com a alegria do Teu Santo Espírito transbordante nos nossos corações, Senhor. E Pai Santo, que nessa unção possamos sair daqui, levando essa alegria aonde nós andarmos. Porque é no nome de Jesus que oramos e cremos. Amém, Senhor Deus. Eu vou dar uma última oração e fazer um convite para você. Uma última orientação e fazer um convite para você. Quem está nos visitando hoje pela primeira vez, que tem uma turma boa aqui. Lá atrás está o pastor Maurício, tá bom? Lá naquele canto ali, ó, o canto, meu canto esquerdo lá. Ele vai pegar seu nome, seu telefone, para a gente não perder contato com você. Se você sumir, a gente não vai amar você mais. Não tem como cuidar de você, tá bom? Então o que a gente precisa? Que você fique aqui com a gente, que o pastor tem que sentir o cheiro da ovelha. Eu tenho que saber onde você mora, quem você é, o seu nome. E aí a gente tem um grupo aqui de 5 pastores de colegiado que vai cuidar de você. Eu só preciso que você vá lá atrás, dê o nome. Se você não é batizado, pastor, eu preciso ser batizado. Você vai entrar no discipulado, começa logo depois do carnaval, né, Maurício? Começa domingo agora? Perdão, começa domingo agora, o Maurício já vai te orientar para você ser batizado, enfim. Tá bem assim? Você está fora da igreja, quer voltar para a igreja, você vai preencher uma ficha, pastor, eu quero estar debaixo da cobertura. Tá bem? Levanta a sua mão assim. Semana que vem você vai voltar. Só que semana que vem eu já vou entrar na depressão mesmo, tá bom, gente? Semana que vem chega de lero-lero. Não que teve lero-lero aqui, mas semana que vem nós vamos castigar esse espírito de tristeza. E vamos tirar ele da tua vida. Tá bom? Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, e que as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com a tua vida agora e sempre. E o Senhor não te abandone por todos os dias da sua vida e faça chegar sobre ti a bênção e o orvalho dele em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Deus abençoe. Você está despedido. Dá uns 10 abraços aí. E está despedido. Hoje nós não vamos orar por vocês no final, tá bom? Deus abençoe a todos. Paz.